Sejam todos bem-vindos à primeira aula da disciplina de Tecnologias na Educação. Eu me chamo professora Ariane Mello. Então, quais vão ser os objetivos dessa aula, né? Compreender as conexões entre tecnologia, educação e os processos de ensino-aprendizagem. Entender as ferramentas educacionais que visam a pesquisa, avaliação e manipulação de informações, bem como a criação, incorporação e produção de conteúdo midiático em ambiente online. E conhecer também sobre a evolução das TICs. Então, vamos lá. Primeiro tópico, a gente vai falar sobre gestão e integração das tecnologias e mídias educacionais, né? Então, quando se fala em tecnologia, qual é a primeira coisa que vem à mente, né? Geralmente, quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa em algo eletrônico, né? Só que não é bem assim. Tecnologia é tudo aquilo que vem a agregar, a ajudar o desenvolvimento das atividades humanas, né? O que diz Jung 2009? Tecnologia é a aplicação do conhecimento científico às propriedades da matéria e da energia, de forma a serem desenvolvidos novos produtos e processos destinados a reduzir o esforço humano. Segundo Longo, 1984, tecnologia é o conjunto de conhecimentos científicos ou empíricos empregados na produção e comercialização de bens e serviços. E aí Rodrigues fala que a origem etimológica de tecnologia é com tecno, de tecné, que vem saber fazer, logia, que vem de logos, que é razão, ou seja, para ele, tecnologia significa razão do saber fazer. Esta razão do saber fazer pode ser classificada de acordo com o seu conteúdo, natureza ou emprego. Então, assim, por exemplo, um lápis. Um lápis foi uma tecnologia, né? Para poder, antigamente, a gente vê em registros que, né, que os rabiscos, as escritas eram feitas por meio de pedras, usavam algum objeto para poder rabiscar, fazer alguma escrita. E a criação do lápis é um tipo de tecnologia, da caneta, da borracha. Então, tudo isso que vem a desenvolver novos produtos é tecnologia, não obrigatoriamente que seja algo eletrônico, né, como a gente tem em mente. E aí, como que essas tecnologias estão inseridas no nosso cotidiano, né? Então, tente lembrar quantas tecnologias você já utilizou hoje. A roupa que você veste é uma tecnologia. Para você estar assistindo essa aula, você está usando tecnologia. Para que eu tenha produzido essa aula, eu usei tecnologia. E aí, segundo o dicionário Príbera, disponibilizado na web, mídia é todo o suporte de difusão de informação. Rádio, televisão, imprensa, publicação, publicação na internet, videograma, satélite de telecomunicação. Então, tudo isso que constitui, ao mesmo tempo, um meio de expressão e um intermediário na transmissão de uma mensagem. Tudo isso é mídia. E aí, essa palavra mídia, ela também pode ter vários sentidos, né? Dependendo do contexto em que ela está inserida. Por exemplo, quando a gente fala de mídia, a gente pode pensar redes sociais, das diversas, né? Como rádio, televisão, propagandas, mas também tem as mídias eletrônicas, né? Que a gente pode falar mídia é o quê? Um pendrive, um CD, um DVD. Então, tudo isso onde a gente conseguia gravar coisas, a gente também dava esse nome de mídia, né? Então, ó, mídia pode ser definida como material físico utilizado para armazenar dados, como, por exemplo, discos, fitas, CD, DVD, bem como um veículo que dissemina informação, tais como rádio, televisão, jornal, computador, e dependendo do tipo de mídia, atribuem definições diferentes, como, por exemplo, mídia imprensa, mídia eletrônica, mídia digital, né? Então, essa palavra mídia também, que vem agregada à tecnologia, ela tem alguns sentidos, né? Dependendo do contexto em que ela está introduzida. E aí vamos ver aqui um pouco como que essas mídias vieram evoluindo desde muito, muito tempo atrás, né? Então aqui tem um registro na pré-história, né? Pinturas nas cavernas, onde começaram as primeiras mídias, né? Então tudo aquilo que dissemina informação pode ser a mídia, né? Elaboração da escrita, 4.000 anos antes de Cristo, né? Por símbolos. Já no século XV, invenção da prensa,
né? Onde foi foi possível produzir livros, jornais e outros materiais, sendo, portanto, a partir daí estimulada a produção literária e científica, né? Já no século XIX, em 1895, na França surgiu a projeção de imagens em movimento, dando origem, então, ao cinema. Já no século XX, né? Então diz o quê? Que a partir de 1919 inicia a era do rádio. No Brasil, a primeira emissora surgiu em 1923, no Rio de Janeiro. E aí, no ano de 1926, foi marcado pelo início das transmissões de imagens e sons. No Brasil, a primeira transmissão por televisão ocorreu na década de 50. Depois veio o videocassete e câmeras domésticas. Como recurso pedagógico, essas tecnologias entraram em sala de aula a partir das décadas de 80 e 90. E a partir da década de 60 até o momento atual, os computadores evoluíram rapidamente, como a gente pôde perceber, né? A internet foi originada na década de 70, resultado da convergência das tecnologias de comunicações de dados, telecomunicações e da própria informática. Espalhou-se no meio acadêmico e nas últimas décadas está bastante popularizada, né? Hoje em dia, a gente não faz mais nada sem a internet, né? Então, de certa forma, a gente que meio que se adaptou e se acostumou com essa facilidade. E isso é um risco da tecnologia, né? De alguns tipos, porque, como falou lá no início, né, ela vem para diminuir o esforço humano. Só que tem que ter o cuidado em como esse esforço humano está sendo diminuído, principalmente as habilidades intelectuais, de raciocínio lógico. Então, a gente tem que ficar bem atento com relação a essas evoluções. E aí vem as mídias sociais, né? O que seriam mídias sociais? É aquela que é onde existe a interação de um com o outro, né? Então, começo aí, 2 milhões de anos antes de Cristo, os humanos, chamados de homens das cavernas, se organizaram em grupos e dão origem ao que chamamos de rede social, através de gestos, de aceno, de cumprimento, até de comunicação, né? 550 milhões de anos antes de Cristo, surgiram os primeiros serviços postais que permitiram a comunicação à distância. Então, a gente pode ficar pensando como que era isso, né? Eu deduzo, né, que por meio de filmes que a gente até assiste, né, como que eram esses serviços postais, né? É, deslocamento, eles saíam de uma região para outra, levando uma carta, levando uma informação, levando um objeto, por meio de navios, a cavalo, a pé, né? Então, tem alguns filmes que retratam é, esses tempos mais antigos, em que a gente pode perceber como que esses serviços postais eram feitos, né? E aí vem a parte da modernidade, né? Em 1890, o telefone é inventado, ligando as pessoas por voz a longas distâncias. Em 1971, né? A gente tem o quê? Em 891, desculpa. O primeiro veículo de comunicação é inventado, né? Que é o rádio. Em 1971, o primeiro e-mail é enviado entre dois computadores que estavam literalmente lado a lado, né? Isso é uma evolução, né, da tecnologia. Em 1978, o primeiro BBS, né, que é o que chamam de Blackboard System, se torna online. Em sua origem, eles foram hospedados nos PCs e os usuários tinham que discar através de um modem hospedeiro. Em 1988, o IRC foi desenvolvido e usado para compartilhar arquivos, links e para manter contato, né? Então, a gente pode ver como as mídias sociais, ou seja, as que ligam, né, transmitem informações, iniciaram. E aí, anos 90 e o início da internet, né? A gente tem o ano de 1994, que foi marcado, né? Onde nasceu o GeoSites, que tinha o conceito de permitir que os usuários criassem seus próprios websites agrupados em cidades. Em 1997, foi lançado a Six Degrees, que foi chamada de uma das primeiras redes sociais modernas. Olha só, permitindo aos usuários criarem perfis e adicionarem outros usuários como amigos. Neste mesmo ano, foi lançado o primeiro serviço de mensagem em tempo real, o AOL, né?
Em 1999, surge o Napster, que permitiu o compartilhamento de mídias em MP3 diretamente dos computadores dos usuários, e o Blogger, que foi uma das primeiras ferramentas dedicadas à publicação de blogs, tá? Então, foi assim que as mídias sociais foram se desenvolvendo. E aí, além das mídias sociais, a gente tem as mídias educacionais, né? Que foi quando essa tecnologia e essas mídias começaram a se instalar no ambiente escolar. Então, é quase consenso nas políticas educacionais e de alguns autores de que as tecnologias na educação vêm para melhorar a aprendizagem dos alunos e atender necessidade dos professores, né? Só que existe muito cuidado nessas palavras, porque tem sempre a questão do planejamento, a questão da didática, da metodologia que deve ser usada para que essas mídias educacionais realmente, né, tenham o efeito esperado no ensino-aprendizagem. Então, caracterizando os momentos de evolução da chamada tecnologia educativa, Blanco Apud Silva assinala que a tecnologia vem para modernizar, otimizar e mudar. E a partir destas referências, né, delineia três grandes momentos que o desenvolvimento das tecnologias e das mídias provocou nos sistemas educativos. Então, de acordo com ele, ajuda para o ensino, né, ajuda para a aprendizagem e abordagem sistêmica, né? Então, por exemplo, como que ela viria para ajudar o ensino, a aprendizagem por meio de uma abordagem sistêmica, né? A introdução dessas mídias, por exemplo, o Data Show, que é um aparelho muito usado, né? Ajuda na visualização de imagens, professores que trabalham com disciplinas mais visuais, ajuda no entendimento do aluno, na visualização de alguma situação, né? Então, essas tecnologias, elas vêm para ajudar, mas aí, como eu falei, tem a maneira correta, né, de se planejar essa introdução dessas mídias para que ela não surta aí um efeito negativo. A tecnologia altera os modelos de ensino e os discursos, trazendo consigo contribuições para a prática docente e escolar. Desde o início da década de 90, a maioria das escolas vem sendo equipadas com novas tecnologias, como a gente pode perceber, né? Dentre elas, é possível citar televisão, rádio, computadores e internet como novos elementos, né? Como, por exemplo, pode citar ambientes virtuais de aprendizagem, a gente tem o Classroom, né? Que é um ambiente de aprendizagem em que existe a troca do professor com o aluno, coloca-se materiais, coloca-se atividades, né? Objetos de aprendizagem, a fim de melhorar a prática pedagógica a partir de utilização dessas mídias que visam qualificar o processo de ensino, tornando-o mais prazeroso e atrativo. Então, não é que essas mídias educacionais, elas vou usar uma mídia educacional na minha aula, e isso já vai culminar diretamente na aprendizagem do meu aluno, né? E nem que essa mídia vai substituir o papel do professor em sala de aula. Existe aí, uma parceria que deve existir para que o resultado, né, venha a ser positivo. Deste modo, vários são os recursos que podem ser utilizados como estratégia metodológica na prática pedagógica, no conceito educacional, tais como mídia imprensa, TV, vídeo, rádio, DVD, retroprojetor, computador e TV multimídia, né? Hoje em dia a gente pode passar um filme, e a partir desse filme explorar, né, discussões em sala de aula, coisa que antes ficava praticamente preso somente em livros, né? Livros e a escrita do professor no quadro. Então, a gente pode agregar e tornar a aula um pouco menos monótona, né? De certa forma, um pouco mais dinâmica, usando essas mídias educacionais. E aí, vamos entender agora um pouco sobre a evolução dessas TICs na educação, né? O que são TICs? O termo Tecnologias da Informação e Comunicação refere-se à conjugação da tecnologia computacional ou informática com a tecnologia das telecomunicações e tem na internet e mais particularmente no www, que a gente conhece, né? A sua mais forte expressão, de acordo com Miranda, 2007.
E aí, a partir do surgimento dessas TICs, né, que são tecnologias da informação e comunicação, surgiram aí novos termos, né, como novas tecnologias da educação, NIT. Se refere ao conjunto de tecnologias digitais que permite a associação de diversos ambientes e pessoas por meio de dispositivos, equipamentos, programas, mídias, para facilitar a comunicação entre seus integrantes e otimizar as possibilidades já existentes, né, ou seja, já existentes por meio das TICs, né? Então, as novas tecnologias da educação se refere ao conjunto de tecnologias digitais que permite a associação de diversos ambientes e pessoas, né? Por meio de dispositivos. Aí tem um outro termo, novas tecnologias da informação e comunicação, NTIC. De acordo com Santos, né, e Pequeno, devem ser entendidos como sendo um conjunto de recursos não humanos dedicados ao armazenamento, processamento e comunicação de informações organizados num sistema capaz de executar um conjunto de tarefas, né? Então, através da internet, novos sistemas de comunicação e informação foram criados, formando uma verdadeira rede. Criações como e-mail, o chat, os fóruns, que a gente usa muito aqui, né? A agenda de grupo online, comunidades virtuais, webcam, que é por onde eu estou gravando a minha aula, entre outros, revolucionar os relacionamentos humanos, né? De certa forma, essas evoluções dessas tecnologias de informação e comunicação, elas tornam muito mais, elas trazem, na verdade, né, uma proximidade maior, né, de pessoas que estão distantes, de certa forma, né? A gente consegue aí ter uma comunicação mais efetiva. Então, uma das áreas mais favorecidas com as TICs é educacional. Então, na educação presencial, as TICs são vistas como potencializadores dos processos de ensino e aprendizagem. Então, ó, como eu falei, ela potencializa, não que ela vai assumir a responsabilidade do processo de ensino-aprendizagem. Na educação à distância, com a criação de ambientes virtuais de aprendizagem, os alunos têm a possibilidade de se relacionar, né, trocando informações e experiências. E aí vem a evolução das TICs, né? As novas tecnologias de informação e comunicação, TICs, surgiram na metade da década de 1970, né? No contexto da terceira revolução industrial e revolução informacional, né? O grande avanço das tecnologias, né? Das novas tecnologias, ocorreu a partir da década de 1990, com o objetivo de captar, transmitir e distribuir de forma precisa e rápida as informações. E aí vem uma linha de tempo, né, com essas tecnologias na educação, né, de como que essas tecnologias evoluíram no ambiente escolar. Então, de acordo com a revista Época, né, de 2011, ela colocou essa linha de tempo cronológica, né, com alguns objetos, né, que foram evoluindo e foram sendo inseridos no ambiente escolar. Então, em 1500, teve a cartilha de osso, né? Em 1900, a lousa. Em 1900 também, o lápis, como eu falei anteriormente, que foi uma tecnologia. Em 1950, o projetor. Em 1960, o mimeógrafo, que foi a primeira impressora, né, que existiu. Em 1980, o retroprojetor. Em 1990, o data show. Em 1990 também, o computador. 2005, o laptop. 2011, o tablet, né? E hoje a gente tem aí a presença muito concreta, né, dos celulares, dos smartphones nas escolas, que também podem ser usados e devem ser usados de uma forma mais efetiva, né? Porque a gente, em sala de aula, né, a maioria dos alunos usam o celular mais para distração e não como um objeto de ensino-aprendizagem. E aí, a tecnologia e os processos de ensino-aprendizagem, como que eles se comunicam, né? Como que eles estão ali se comportando.
E para isso é necessário que os professores as usem com os alunos, né? Para que haja a aprendizagem por meio dessas tecnologias, é necessário que o professor as usem com os alunos, né? Como novos formalismos para tratar e representar a informação, para apoiar os alunos a construir conhecimento significativo, para desenvolver projetos integrando criatividade e as novas tecnologias no currículo. Hoje em dia existem, como o smartphone é algo praticamente que quase a maioria dos alunos tem em sala de aula, né? O professor pode fazer o uso aí de aplicativos, né, para que todos possam ali ter o acesso e ver como que o celular pode ser visto e usado de uma forma diferente. Com estes novos sistemas de tratamento e representação da informação e comunicação, os professores podem desenvolver com os alunos atividades que favoreçam a aquisição de conhecimentos disciplinares significativos, né? Então, assim, existe hoje em dia, com a evolução com a internet, né, existe aí uma gama de aplicativos que podem ser usados, e até mesmo alguns que podem ser usados sem a internet. A gente tem o GeoGebra Online, a gente tem aplicativos de quiz, que é muito interessante, que dá para fazer com toda a turma. Então, assim, existe uma gama de aplicativos que podem ser usados, né? E fazendo com que o celular assuma aí um outro papel. Então, para que isso aconteça, é necessário ter em consideração que a aprendizagem é um processo reconstrutivo, cumulativo, autorregulado, situado e colaborativo, né? De acordo com Kinsky, 2012, a capacidade de se reinventar, criar e improvisar deve ser característica marcante nos professores. A gente sempre tem que estar em desenvolvimento, em atualização, né? Porque para que a gente consiga acompanhar as novas gerações, a gente tem que estar sempre se atualizando do que, de certa forma, envolve, do meio em que os envolve, né? Para a gente poder captar esses alunos em sala de aula. Então, estes devem se adaptar às diferentes possibilidades no ensino que surgem com a tecnologia, visando promover um ensino de qualidade. Assim, né, por fim, é papel da escola proporcionar interação entre as tecnologias e os alunos, de modo a promover a aprendizagem por meio de novos métodos de ensino que visam facilitar a aprendizagem, aperfeiçoar tempo e contribuir para o interesse dos alunos. Não é uma tarefa fácil, nós sabemos disso. Professores, né, vocês, futuros professores, também saberão que não é uma tarefa fácil, né? Quem já tem experiência em sala de aula, mas aí a gente tem que tentar, né? Toda a comunidade escolar tem que tentar se atualizar para que a gente consiga aí estar desenvolvendo uma aprendizagem mais efetiva com os alunos, usar meios mais dinâmicos, tentar agregar o meio em que eles vivem com a sala de aula, para que assim a gente possa captar, possa desenvolver o raciocínio desses alunos e uma aprendizagem mais potencializada, né? Porque existem muitos meios, a tecnologia, principalmente a internet, trouxe muitos, como que eu posso dizer? Trouxe muitas distrações, né? Então, na escola, a gente tem que tentar usar esses meios aí para poder potencializar o ensino, tá? Então, aqui as referências usadas em nossas aulas. Na plataforma tem um fórum para vocês participarem, né? Para a gente interagir lá sobre o que foi visto hoje. Coloquei também um material de apoio em que vocês vão poder estar lendo, né? Coloquei 2 materiais de apoio para que vocês possam estar lendo e se inteirando um pouco mais sobre essas tecnologias, essa primeira parte sobre as TICs e sobre o desenvolvimento dessas mídias, principalmente no ambiente escolar, tá ok? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula, a gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço e tchau, tchau.